Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Após saída de Runco, Flamengo tem missão de restabelecer a confiança dos jogadores no departamento médico. Italiano no Rio, Flamengo abre negociação com meia destaque do Galatasaray da Turquia. Boto tenta a contratação de Gabriel Jesus do Arsenal da Inglaterra. Perto do Flamengo, Samuel Lino pode se tornar a contratação mais cara do futebol brasileiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O lateral direito Guilherme Varela está mais perto de encerrar uma longa novela no Flamengo, porque nessa quinta-feira o lateral direito publicou uma foto ao lado de Uriel Pérez, que é o seu empresário que cuida da sua carreira e figura importante da empresa 9 Futebol, responsável por agenciar o jogador. O registro confirma que o Pérez está aqui no Rio de Janeiro, o que deve finalmente destravar a negociação da assinatura contratual discutida desde o primeiro semestre. E o empresário deve se reunir com José Boto na semana que vem para acertar os detalhes da renovação, que foi pedida inclusive pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo assinou nessa semana o primeiro contrato profissional do atacante Pedro Ferreira, de 16 anos. O Pedrinho, como é chamado no clube, foi um dos destaques do time vice-campeão da Copa Rio Sub-16 e já vem sendo aproveitado no Sub-17. O seu contrato vai até o final de 2028 e tem multa rescisória de 100 milhões de euros, 650 milhões de reais. O Pedrinho foi descoberto no Sub-14 do Serrano e chegou ao Flamengo em julho de 2023. Canhotinho, ele tem como características o drible e a velocidade e joga como ponta, podendo atuar pelos dois lados do campo. O atacante assinou seu primeiro contrato profissional no Ninho do Urubu, ao lado da sua família e dos seus empresários. Boa sorte para você, Pedrinho. Após mensagem vazada sobre a situação clínica do Dela Cruz, o chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, foi sumariamente demitido a mando do presidente BAP. A situação do profissional ficou insustentável diante da repercussão negativa do caso e da pressão interna. No clube, existe a expectativa de que o clima se acalme, mas os jogadores se incomodaram muito com essa exposição. A primeira reação do Flamengo ao saber do vazamento na terça-feira foi dizer que não comentaria as mensagens do Runco, mas a notícia caiu como uma bomba internamente. Pressionado por aliados, o presidente BAP agiu e centralizou as ações para tentar selar a paz novamente dentro do clube. Agora, há uma dúvida nos bastidores sobre a continuidade dos profissionais indicados pelo Runco para os cargos. Os principais nomes que chegaram ligados a ele foram os fisioterapeutas Fábio Marcelo e Fernando Campbell, o fisiologista Cláudio Pavanelli e a nutricionista Silvia Ferreira. Com a demissão de quase 40 pessoas no início do ano, foi de responsabilidade do chefe do departamento médico a remontagem daquele setor. Com o clima de insegurança e desconfiança existente principalmente no futebol, há chances de mudanças. Na quarta-feira, a movimentação passou diretamente pelo presidente, que teve como objetivo principal fazer com que o futebol se desvinculasse completamente do Runco. Assunto da Gávea, foi uma frase dita por diversas fontes ao longo do dia. O Runco participava de algumas decisões mais importantes dentro do futebol do clube, como a comunicação direta com as seleções, e era consultado em outros casos. Fernando Sasaki, chefe do setor, tinha autonomia para agir, mas sempre comunicando e dividindo com seu superior. No futebol, o desafio agora vai ser acalmar os ânimos e restabelecer a confiança dos jogadores no departamento médico. Antes da revolta com a mensagem, já havia insatisfação e preocupação do elenco ligadas à metodologia aplicada pelos profissionais que assumiram esse ano. Os jogadores relatam a pessoas próximas que alguns processos são completamente distintos daquilo que observaram na medicina esportiva atual em outros clubes, ou seja, no Brasil ou na Europa. Alguns são considerados ultrapassados.
O presidente BAP continua sem dar declarações públicas sobre esse assunto. O Flamengo tampouco divulgou oficialmente a demissão, embora ela tenha ocorrido na tarde da quarta-feira. A ideia por trás da contratação do Runco, além da força política, era que ele fosse o responsável por padronizar a medicina no clube, indicando profissionais de sua confiança para cada departamento. Ele promoveu uma profunda reformulação, mas os atritos chegaram ao limite depois desses 7 meses. O portal Somos Fanáticos Fla confirmou que o lateral esquerdo Ayrton Lucas pode estar perto de trocar o Flamengo pelo Al Nassr da Arábia Saudita, porque o Jorge Jesus gosta muito do seu futebol e o pediu como reforço nos bastidores. A possível saída do Ayrton Lucas tem relação com a possível chegada do Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O ponta esquerda, que também atua como lateral esquerdo, está perto de se tornar um reforço do Flamengo por 25 milhões de euros, 162 milhões de reais na cotação atual. Com a possível chegada de mais um lateral para o lado esquerdo, o Flamengo se vê na necessidade de se desfazer de um jogador da posição, uma vez que o Felipe Luiz teria 4 nomes à disposição para apenas uma vaga: Ayrton Lucas, Alexandro, Vinha e, claro, o possível reforço Samuel Lino. O Ayrton Lucas é avaliado em 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. A possível venda deve ser efetuada em valores próximos ou até mais, dependendo de metas e bônus. O Flamengo tem conversas em andamento para acertar a contratação do Samuel Lino, do Atlético de Madrid, da Espanha. O atacante de 25 anos é um dos destaques do time do Diego Simeone e, por conta disso, a diretoria rubro-negra vai ter que abrir o bolso para trazer o jogador. Isso porque o Flamengo está preparando uma oferta na casa dos 25 milhões de euros, 162,4 milhões de reais na cotação atual, pelo Samuel Lino. E caso a negociação se concretize com esses valores, o atacante vai se tornar a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Até o momento, o maior investimento feito no cenário nacional foi do Palmeiras, que desembolsou 154,6 milhões de reais pelo Vitor Roque. Vale ressaltar também que o Samuel Lino não vai entrar apenas na história do futebol brasileiro, porque o jogador pode se tornar a contratação mais cara do Flamengo, caso os valores cheguem mesmo aos 25 milhões de euros. Até então, Charles Alcaraz, atual meia do Everton da Inglaterra, ocupava a primeira colocação do ranking, tendo custado 110,6 milhões de reais em 2024. O Samuel Lino é considerado titular absoluto do Atlético de Madrid e um dos principais jogadores do time. Na última temporada, ele entrou em campo 47 vezes, fez 4 gols e deu 8 assistências, com 2.297 minutos em campo. Vale lembrar que o Samuel Lino tem 26 anos, é de Santo André, em São Paulo, mede 1,77 de altura, é um ponta esquerda que pode jogar de meia esquerda ou lateral esquerdo. É destro e está no Atlético de Madrid desde julho de 2022 e tem contrato por lá até junho de 2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 22 milhões de euros. Ele teve uma rápida passagem pela base do Flamengo e foi campeão da Copinha São Paulo em 2018 e foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid em 2024. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Muito obrigado! Segundo o portal Bola Viva Brasil, o Flamengo está interessado na contratação do centroavante Gabriel Jesus, ex-Palmeiras, atualmente no Arsenal da Inglaterra. Em janeiro, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma partida da Copa da Inglaterra e perdeu espaço no elenco do Arsenal. Ele ainda não tem uma data para voltar aos gramados. Com esse cenário, segundo informações do jornalista Fabrício Lopes, a diretoria do Flamengo tem interesse sim na contratação do atacante com passagens pela seleção brasileira. O modelo do negócio seria por empréstimo.
A ideia seria que o atacante fosse emprestado ao Flamengo por uma temporada, com parte dos seus salários sendo pagos pelo time inglês. Ainda segundo o jornalista, um problema nessa negociação pode ser a ligação que ele tem com o Palmeiras. O Gabriel Jesus tem 28 anos, 1,75 de altura, é paulista, já fez 64 jogos pela seleção brasileira e marcou 19 gols. É um centroavante destro que também pode jogar de ponta esquerda ou ponta direita. Está no Arsenal da Inglaterra desde julho de 2022 e tem contrato por lá até junho de 2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 32 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Gabriel Jesus aqui no Flamengo? Coloca aí. A janela de transferências está aberta desde 10 de julho e vai até 2 de setembro. E o Flamengo avançou em várias contratações nos últimos dias. Nessa semana, o meia Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid, chegou ao Rio de Janeiro e já assinou seu contrato com o Flamengo. Para repor a provável saída do Wesley, que deve ir para Roma, fechou um acordo com o Emerson Royal e vai pagar 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, para o Milan liberar o jogador. O atacante Samuel Lino também está fechando com o mais querido. O José Boto venceu a concorrência com o Napoli pelo ponta Samuel Lino e pelo Jorge Carrascal, que é outro reforço encaminhado. Mas a diretoria continua ativa no mercado e negocia agora com Nicolo Zaniolo, que pertence ao Galatasaray da Turquia e jogou por empréstimo pela Fiorentina da Itália nos últimos meses. O portal turco CZC noticiou que o Flamengo está interessado no meio-campista e o jornalista Yakup Sinar apurou que o clube da América do Sul fez uma oferta séria pelo jogador do Galatasaray com chances altas do negócio avançar. Em fevereiro desse ano, o Nicolo Zaniolo foi emprestado para a Fiorentina até o final da temporada europeia e fez apenas 9 jogos no campeonato italiano. A Viola, como é conhecida a Fiorentina, não comprou o jogador no fim do seu empréstimo e, recentemente, o Villarreal, o Real Oviedo, o Sunderland e o PSV demonstraram interesse no jogador. O Nicolo Zaniolo passou pela Inter de Milão e pela Roma antes de chegar ao Galatasaray. O jogador fez apenas 12 jogos no time turco e nos últimos anos foi emprestado para o Aston Villa da Inglaterra, a Atalanta e a própria Fiorentina da Itália. Vale destacar que o Nicolo tem 26 anos, completados agora no dia 2 de julho, é italiano e tem 1,90 de altura. Já fez 19 jogos pela seleção italiana. Marcou 2 gols. É um meio ofensivo canhoto que pode jogar de ponta direita ou até mesmo de centroavante. Está no Galatasaray da Turquia desde fevereiro de 2023 e tem contrato por lá até junho de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 12 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo investir essa grana toda no Nicolo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!